Bom dia. Farem al comentário del dia desta Barcelona. Já percebeu? Estou em Barcelona. Bom, eu começo por pedir desculpa, porque ontem menti descaradamente. Disse que hoje é que vinha para Barcelona e, portanto, o programa da amanhã, quarta-feira, é que seria feito em direto aqui da cidade de Condal. Olha, estou completamente baralhado já. Tal é as saídas de entradas de Portugal que estou completamente baralhado. Hoje o programa é feito a partir de Barcelona. Eu estou aqui para cobrir a Conferência Mundial da Smart Cities. Eu mais tarde hei lhe dar conta do que é que estou a fazer, do que é que isso significa e inclusive vou fazer uma conversa improvável com um dos responsáveis de uma marca automóvel que está muito empenhada nisto. Como sabe, o problema das cidades e a forma de gerir cidades, nomeadamente na parte do transporte, é uma coisa fundamental. Mas vou guardar isso para mais tarde, cerca das 12 horas, que é quando devo fazer a entrevista. Mas, entretanto, vamos à nossa agenda de hoje. Já agora tirar aqui a boina. Eu julgo que está a chegar tudo bem com som e com imagem. Então vamos lá à agenda do dia. E vamos começar por onde? Vamos começar com greves. Eu estava a ver a imprensa portuguesa ontem à noite e dei conta do número de pré-avisos de greve que estão anunciados para as próximas semanas e meses. A verdade é que, aliás, mais propriamente de semanas. E o que é que interessa relevar aqui? É que nós estamos com os níveis de pré-greve mais elevados dos últimos 4 anos. Bom, não é preciso andar muito. Se você for à legislatura anterior, teve pré-anúncios de greve e teve também agitação laboral a um nível que não tinha, inclusive em certos momentos do período de ajustamento da Troika. O que é que isto quer dizer? Que os sindicatos ganharam aso com a ideia vendida muito bem pelo governo anterior e que continua a ser vendida por este governo, de que está tudo bem. Ou seja, ponha-se no lugar dos sindicatos. Você diz às pessoas, bom, está tudo bem, a austeridade acabou, vamos abrir os cordões à bolsa, vamos devolver rendimentos, vamos devolver pensões, vamos fazer aumentos salariais. Bom, e o que é que a malta pensa? Bem, de facto, as dificuldades terminaram. E a partir daqui começa um rol de reivindicações. Bom, esse rol de reivindicações tem consequências. Aqui estão. Aconteceu na legislatura anterior e está a acontecer agora. Você perguntará, porquê é que nós estamos com um nível mais elevado em 4 anos? Eu explico, não é preciso ser analista político, não é preciso analisar rocket science para perceber porquê. A questão é muito simples. Você tem, neste momento, um desaguisado entre o PS, entre o Bloco de Esquerda e, sobretudo, com o PCP. Ora bem, existe uma espécie de descomprometimento da esquerda face à opção que António Costa fez. Ora, essa esquerda, e particularmente o PCP, que tem um controle muito restrito dos sindicatos, nomeadamente a CGTP, não gosta. E os avisos já começaram. Se você for ver aquilo que foram os avisos de Arménio Carlos nas últimas semanas, de Mário Nogueira e toda a malta ligada à FESAP, percebe, ou melhor, à função pública, percebe que existe um grande descontentamento. E, portanto, a melhor forma destes partidos se afirmarem e a melhor forma destes partidos começarem a marcar uma posição é soltar os cães, como eu costumo dizer. E soltar os cães quer dizer pôr os sindicatos, nomeadamente os mais radicais, a funcionar. Portanto, não me admira nada que o nível de pré-avisos de greve esteja ao nível mais elevado dos últimos 4 anos. Aliás, eu suspeito até que este valor vai duplicar, ou melhor, vai aumentar nos próximos tempos. Bom, segundo ponto. A emissão de dívida da Caixa Geral de Depósitos. A Caixa Geral de Depósitos emitiu 500 milhões de euros em obrigações. A procura para estas obrigações foi 7 vezes superior à oferta, ou seja, foi um sucesso. Bom, pergunta, para que é que a Caixa precisa deste dinheiro? Para reforçar alguns níveis do seu capital. Número 1. Número 2. Era uma emissão interessante? Era. E era porquê? Por causa das taxas de juro. 1,275% foi aquilo que a Caixa Geral de Depósitos ofereceu pela emissão. Se você for ver alternativas para investidores, hoje em dia
as coisas andam pelas ruas da amargura. Eu já nem sequer falo dos depósitos a prazo, está a ver? Ou seja, com taxas de 0,0 qualquer coisa, qualquer emissão que ofereça 1,275% é uma emissão com uma taxa interessante. Bom, pergunta que alguns espectadores já me fizeram, porque, ao que tudo indica, candidataram-se a comprar aquelas obrigações. Qual é o risco disto? Obviamente, é o risco da Caixa Geral de Depósitos. É o risco de um banco. É verdade que os bancos já não têm aquela aura que tinham há uns anos, mas a verdade é que a Caixa Geral de Depósitos é detida pelo Estado português. Portanto, o risco, embora não desapareça, o risco existe, mas é um risco mínimo. Bom, já agora uma coisa, você vai ver seguramente nos próximos meses algumas instituições bancárias fazerem exatamente a mesma coisa que a Caixa Geral de Depósitos fez. A questão agora vai ser saber qual é a taxa que vão emitir. Em todo caso, eu julgo que esta emissão da Caixa vai servir como uma espécie de referência, como uma espécie de benchmark para aquilo de que vai suceder com outras obrigações nos tempos mais próximos. Terceiro ponto, a antecipação de receitas pelos clubes de futebol. Ontem tivemos a informação de que o SAD do Futebol Clube do Porto terá feito isto, ou seja, contratos futuros que prevêem pagamentos em anos subsequentes, mas depois são antecipados. Bom, não é novidade, o Futebol Clube do Porto fez isto, o Sporting fez isto, o Benfica já fez isto. Porquê é que isto acontece? Por causa das dificuldades de financiamento nas receitas dos clubes. Ou seja, neste caso o Porto teve o rombo provocado pela saída prematura da Liga dos Campeões e naturalmente isto afeta o seu orçamento. Bom, eu não gosto muito de ver as SADs dos clubes fazerem isto como política e isto tem sido uma opção sistemática por parte das SADs. E porquê é que isto acontece? Precisamente pelas dificuldades em financiar a sua atividade. Eu suspeito, pela forma como as coisas estão a correr, provavelmente em tempos mais próximos nós vamos ver mais situações e mais soluções destas. Último ponto. Confirma-se que o Governo não fez nada e rigorosamente nada pelo sem-abrigo. Isto é uma história que já vem desde a semana passada, ainda ontem toquei nisto. E porquê? Se você for ver, ontem o Governo veio dizer que vai fazer o balanço disto no início de 2020. E porquê é que está a remeter o balanço para o início de 2020? Porque não tem nada, ou tem muitíssimo pouco para mostrar. Ontem o Presidente da República insistiu, e eu, em minha opinião, muitíssimo bem, eu acho que ele tem andado distraído, mas neste aspecto esteve muito bem, insistiu em que este problema do sem-abrigo seja erradicado a partir de 2023. O Governo, pelos vistos, não se compromete. A única pergunta que tenho para fazer é, então governos de esquerda que puseram o acento tónico nestas questões, de um momento para o outro estão assim tão distraídos que não se possam comprometer com soluções sobre eliminar essa chaga que se chama sem-abrigos em Portugal? Bom, pergunta. Vamos então à agenda de hoje. A agenda de hoje, no primeiro ponto, tem uma solicitação de uma série de espectadores que nas últimas semanas, particularmente desde o fim de semana, quando a notícia saiu no Expresso, salvo erro, me colocaram esta questão: faz sentido ou não faz sentido? Eu era para ter comentado ontem, mas como havia notícias mais importantes do ponto de vista da atualidade para ver, deixei isto para mais tarde. Mas como ontem voltei a ter muitíssimas solicitações, seja por mensagem aqui no Facebook, seja por mail, vamos lá fazer a análise. O que é que acontece aqui? Há acionistas do Novo Banco que passaram para o Expresso a informação de que, por eles, antecipava-se aquela injeção de dinheiros que o Estado reservou para as imparidades e para os problemas que venham a surgir com o Novo Banco. Bom, qual é esse bolo? Eu já lhe falei aqui várias vezes. 2,89 mil milhões de euros. Quase 3 mil milhões de euros. Bom, vamos lá somar isto àquilo que o Estado já tinha metido no Novo Banco quando separou o BES do Novo Banco. 3,9 mil milhões de euros. Vamos lá somar isto aos prejuízos que o Novo Banco, já depois de ter sido separado, já teve. 6.500 milhões de euros. Você já viu a destruição que aconteceu só com o Novo Banco e com o BES? Bom, mas vamos adiante. Então, há uma coisa que a gente já sabe. O pior dos cenários para o contribuinte, e é o contribuinte que vai acabar por pagar isto, ao contrário do que toda a gente diz envolvida no assunto, o prejuízo total para o contribuinte será mais ou menos 3 mil milhões de euros. Bom, deste total, o Novo Banco já recebeu mais ou menos 2 mil milhões de euros. E agora aqui a questão é, já se sabe, ou melhor, já houve salvo erro, foi o Jornal Económico que divulgou há umas semanas que o Novo Banco para 2019 vai precisar de qualquer coisa como 700 milhões de euros.
Bom, eles dizem que ainda não sabem, vai depender da apresentação dos resultados, dos prejuízos, essa coisada toda. Mas vamos tomar como bons os 700 milhões de euros. Pergunta. Ficam a sobrar 1.300 milhões de euros. E perguntaram muita gente que me escreveu, então mas porquê é que estes tipos querem receber tudo de uma vez? Ora, é óbvio, porque já sabem qual é o montante total que vão ter direito. E agora, a questão é, se receberem aquilo de um momento para o outro, ficam com uma vantagem. Primeiro, resolvem todos os problemas de imparidades que ainda têm. Segundo, podem antecipar, inclusive, a declaração, o reconhecimento de alguns problemas que têm lá na sua carteira e resolvê-los imediatamente. Ora, isto dá uma grande vantagem. E qual é essa vantagem? É dizer ao mercado, quando forem vender o banco, sim, porque o fundo vai vender o banco mais tarde ou mais cedo, dizer assim, bom, nós temos o banco saneado. E isto não vai custar nada aos novos acionistas porque o contribuinte português já pagou esta marmelada. Bom, está mesmo a ver. Primeiro, torna o banco mais apetecível mais cedo e eles podem começar a preparar a venda desde já. Em segundo lugar, isto de todos os anos estarem a dizer não tivemos prejuízo de tanto e portanto vamos precisar de tanto, isto é um sarilho do ponto de vista de imagem para a instituição, mas também para os acionistas que passam por uma espécie de olha os abutres, não é assim que lhes chamam? Olha os abutres, agora sabem que existem ali uma provisão de 3 mil milhões de euros e vão antecipar aquilo já para ganharem, para meterem aquilo ao bolso. Bom, em vez de andarem com esta coisa sistematicamente, levam com pancada de uma vez só. Segunda vantagem. Bom, para o Governo tem vantagem? Tem. Porque também está sujeito a de cada vez que o novo banco vem dizer são 700 milhões, são 900 milhões, não sei o quê. Isto é uma chatice. Olha, o Bloco de Esquerda atira-se aos calcanhares do Governo. Não o suficiente, é só a fingir. O PCP é a mesma coisa. A opinião pública é a mesma história. Portanto, até para o Governo tinha vantagens. Bom, você perguntará, como algumas pessoas perguntaram, para nós contribuintes e para clientes dos bancos, depois que supostamente quem vai pagar aquilo é o Fundo de Resolução e os acionistas do Fundo de Resolução são os bancos. E portanto a teoria, os bancos é que vão pagar, não é o contribuinte. Bullshit. Sabe porquê? Porque depois os bancos andam a aumentar comissões, a cobrar tudo e mais alguma coisa, depois de quem em cima de quem? Adivinhou? De si, de mim, da Miquelina, da Fátima, da Eduarda, do José, do Francisco, ou seja, daquilo que são os clientes dos bancos. E pode ter a certeza de uma coisa também, uma parte vai cair em cima do contribuinte. Bom, portanto, temos aqui um problema, que é, para nós isto faz sentido? Não. Nem para os clientes dos bancos, nem para os contribuintes. E eu vou-lhe explicar porquê. O problema disto tudo é muito simples de entender. Imagine você, que você neste momento entrega os 3 mil milhões de euros. Qual é a vantagem? É que de cada vez que o novo banco vem dizer nós perdemos tanto e, portanto, precisamos de 700 milhões ou precisamos de 900 milhões ou 1.000 milhões, você tem um argumento, quer dizer assim, espera aí, vamos lá mandar fazer uma auditoria para perceber se o que estes senhores estão a dizer está correto ou não. Ou seja, você fica, como cliente do banco, como contribuinte, como cidadão, fica com um leverage, fica com uma faquinha que em cima do queijo diz assim, diz lá quanto é que é? Bem, estás a exagerar. Não estás a exagerar. Então vamos mandar alguém independente fazer aqui umas continhas, porque eu acho que essas continhas não têm sido claras nos últimos tempos, antes da gente ter lá dinheiro. Está a ver? Em minha opinião, não é de antecipar coisa nenhuma. É ir escrutinando ano a ano quanto é que o banco precisa e, sobretudo, se aquilo faz sentido. Que é para nós contribuintes e nós clientes dos bancos não nos sentirmos uns tansos. Porque, como você sabe, nos últimos anos já houve uma destruição brutal de capital dos bancos que foi paga por nós, contribuintes. Eu acho que a matéria ficou clara. Bom, ponto seguinte. A TAP apresentou ontem resultados. Prejuízos de 111 milhões de euros. É menos do que tinha acontecido no primeiro semestre. Estamos a falar até setembro. 111 milhões de euros. Explicação para estas perdas, problemas cambiais, não sei o quê. Eu, sinceramente, olhando daquilo, eu não fui à conferência de imprensa, olhando para isto de longe, fico com muitas dúvidas que problemas cambiais possam explicar a totalidade destes prejuízos. Confesso que fico. E, portanto, faz-me impressão, à partida, perceber que isto é a explicação que se dá para a situação. Suspeito que há mais do que isto, inclusive problemas de gestão. Mas, enfim, o que me faz impressão é perceber como é que num momento de boom económico,
de boom extraordinário de turismo em variedíssimos mercados, não só em Portugal, como é que, inclusive em mercados emissores onde a TAP está presente, como é que uma empresa perde 111 milhões de euros? Bom, mas surprise, surprise, a TAP anunciou ontem que vai contratar mais 1000 pessoas em 2020, dos quais 100 são pilotos e o resto deve ser pessoal de terra e pessoal de bordo. Bom, eu confesso que gabo a coragem desta malta que a perder 111 milhões de euros diz que vai contratar mais 1000 pessoas e vai receber nos próximos anos mais 50 aviões. É que eu acho que era melhor arrumarem primeiro a casa antes de se porem com estas coisas de grandeza de crescer para aqui e fazer aquilo. Acho eu. Bom, ponto seguinte, quinta-feira, vem uma manifestação dos polícias. Ninguém sabe muito bem como é que vai correr, porque como você sabe, nas redes sociais anda para aí uns movimentos a tentarem acicatar aqui a parte menos racional e mais emotiva das pessoas. Mas há alguma coisa que eu quero dizer aqui. Houve um ouvinte que me escreveu a perguntar o que é que achava disto. Eu vou dizer aquilo que já digo desde o ano passado. Os polícias têm razão. E porquê que os polícias têm razão? Também já lhe expliquei aqui no ano passado. E inclusive este ano, que é o seguinte. Repara uma coisa. Os militares reclamaram. Receberam. Os reformados reclamaram. Receberam. Devolução de rendimentos. Os funcionários públicos reclamaram. Receberam devolução de vencimentos. De rendimentos. Em geral. Os magistrados, a mesma coisa. Bom, as reivindicações dos polícias estão todas por responder. Todas. Os polícias têm razão naquilo que são as reivindicações que têm vindo a fazer. O governo, para depois estar a privilegiar uns, fica sem dinheiro para outros. Está a ver qual é a minha crítica à história de devolução de rendimentos? Mais valia ter feito isto por várias classes, devolver menos, mas ser justo com a maioria destas, entre aspas, corporações, do que estar a privilegiar uns e depois faltar dinheiro para outros. Foi aquilo que aconteceu. Portanto, eu não sei o que é que se vai passar na quinta-feira, espero que não haja violência, mas há uma coisa que sei, os polícias têm razão. E é uma vergonha a forma como o Estado português trata os polícias, que são responsáveis pela nossa segurança, não só a nível de responsabilidade que lhes dá, mas também condições. Alguns têm de pagar fardas. O estado de uma série de esquadras, como eu já expliquei aqui, é lamentável ao nível da insalubridade pública. Portanto, os polícias têm razão nas suas reivindicações. Ponto seguinte. Tem a ver muito com aquilo que está a acontecer em Espanha neste momento. Eu vejo muita gente em Portugal felicíssima com esta agitação em Espanha. E com os problemas em Espanha, e não sei o que, olha o rating deles, as taxas de juros a subirem, e não sei das quantas, nós já crescemos mais do que eles. Isto é de uma pobreza franciscana. Eu vou refazer. Isto é de uma idiotice total. Porque tudo aquilo que pode correr mal em Espanha vai se refletir em Portugal. Percebe? Porque nós estarmos a dizer, estão a crescer menos do que nós. Um lugar para onde vão 25% das nossas exportações. Um lugar onde as coisas podem correr mal, como se viu ontem com o aviso do presidente da SEAT. Há malta independentista que anda a bloquear estradas, a ameaçar claramente que, se vocês fecham as fábricas aqui, porque não podem escoar material, a gente pega na produção e vai levar para outras fábricas da Volkswagen. Onde é que eu já ouvi isto? Exatamente, na Alta Europa, não é? Bom, quando a coisa chega a este ponto, isto é preocupante. Portanto, em Portugal, estarmos a rejubilar, estamos a crescer mais do que Espanha. Mas não é porque a Espanha, não é porque nós estejamos a fazer muita coisa para crescer mais do que Espanha. A Espanha é que está a fazer disparates que é para crescer menos do que nós, percebe? O problema não é nós que crescemos mais do que Espanha. O problema é qual é a natureza do crescimento. E a natureza do crescimento é a Espanha está a crescer menos do que nós por causa do problema político que tem. Ora, isto é a pior coisa que pode acontecer. Ficarmos contentes com isto é a pior coisa que pode, é dar tiros nos pés, percebe? Como você vai acabar por ver daqui a uns tempos. Porque as exportações portuguesas para a Espanha vão deslizar e você vai ter a resposta disto nas contas externas muito em breve. Portanto, chama-se isto vistas curtas. Bom, último ponto. Miguel Pinto Luz é o terceiro candidato à liderança do PST, além de Rui Rio, que é o incumbente, Luís Montenegro e agora Miguel Pinto Luz. Eu não estive aí ontem, li pelos jornais que foi uma cerimónia à la americana, não sei quantos, mas isto tudo é folclore. O que é que interessa relevar da apresentação de Miguel Pinto Luz? Um aspecto. Qual é esse aspecto? Olha, Miguel Pinto Luz é mais um a discordar de Rui Rio. Miguel Pinto Luz é mais um que diz assim, o quê? Esses números, isso é o campeonato dos pequeninos. Isto revela ambição. E ainda bem que revela ambição, porque mostra que o PSD não se contenta
que há gente no PSD que não se contenta com a pobreza franciscana a que Rui Rio quer condenar o PSD. Portanto, eu não sou a favor de nenhum dos candidatos, não vou defender nenhum dos candidatos, sei, em minha opinião, pelas análises que faço, dá para perceber quem é que eu acho que não deve estar lá, e quem eu acho que não deve estar lá é Rui Rio, claramente, mas é muito bom ver que se vai clarificando este jogo à volta de quem está a disputar a liderança com Rui Rio. Bom, cheguei ao final do programa de hoje. Quero lhe dizer que esta semana ainda vamos ter Think Tank, eu depois anunciarei oportunamente quando. Quero agradecer às pessoas que estão em direto e quero dizer-lhe que por volta das 12 horas vou ter aqui uma entrevista, vamos falar sobre mobilidade e sobre como é que se gera de forma inteligente as cidades. Quanto a nós, amanhã às 8 da manhã, já em Portugal, estarei consigo para analisar a atualidade do dia. Para aqueles que nos estão a ver e aqueles que vão ver a seguir, eu queria pedir um favor, peço sempre, colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã.